Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, nós iremos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 14. E enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos, agradecer ao pastor desta igreja, agradecer também nosso companheiro, o irmão presbítero Juarez, que nos convidou para estar aqui, e agradecer a todos, os obreiros, a igreja, pela forma como nos recebeu. Esta é a segunda vez que aqui estamos e sentimos muita liberdade e a graça de Deus no meio dos irmãos. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 14, a Bíblia diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Por favor, podei-vos assentar. Quero aproveitar também, meus irmãos, antes de nós iniciarmos a meditação, trazer a saudação do nosso pastor ali na Assembleia de Deus no Jardim Silvino, pastor Ezequiel. Comentei com ele que estaria aqui com os irmãos e estamos aqui debaixo da bênção de Deus e também da bênção do nosso pastor. E também dizer aos irmãos que no próximo dia 6 de setembro, a véspera do feriado de 7 de setembro, permitindo Deus, estaremos ali com o departamento de evangelismo da AD Silvino e também com toda a igreja em um trabalho de vigília de oração. Vai iniciar-se às 22h30 e a previsão é terminar às 2h30 da manhã, às 2h30 da manhã, com um café, um lanche para aqueles que estiverem presentes. E era a ideia voltar aqui, ou seja, a ideia era vir aqui na próxima semana, mas como estou já hoje aqui, a convite, eu também estendo o convite ao pastor, aos obreiros e a todos os irmãos que quiserem e puderem estar conosco ali neste trabalho de oração. O convite está feito a todos, em o nome de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, eu vi no banner que nossos irmãos do departamento de evangelismo fizeram esta referência bíblica, Mateus capítulo 24, versículo 14, aonde o Senhor Jesus está ensinando, aonde o Senhor Jesus está transmitindo uma mensagem. E aqui o Senhor Jesus, ele diz a respeito do evangelho que será pregado em todo o mundo. Eu quero, junto com os irmãos, meditar um pouquinho dentro deste capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu quero retroceder alguns versículos e depois nós iremos nos focar no versículo 14. Os irmãos sabem que o Evangelho de Mateus, ele contém 5 sessões de grandes sermões que o Senhor Jesus transmitiu, ensinamentos que o Senhor Jesus transmitiu. Jesus, ele veio a este mundo e após ser batizado, após passar pela tentação do deserto, pela prova do deserto, Jesus regressa para o meio da população, para o meio do povo de Israel, e ele começa a transmitir os seus ensinamentos, a sua mensagem. Os irmãos sabem que o ministério de Jesus neste mundo durou aproximadamente 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio, mas é mais ou menos isso, 3 a 3 anos e meio de ministério. E quando está se aproximando o momento
de Jesus cumprir com a sua missão na cruz do Calvário, as portas vão se fechando. Nas sinagogas da Galileia, Jesus já não era bem-vindo. E aí Jesus agora se encontra em Jerusalém. É a última parte do seu ministério, são os últimos momentos do seu ministério. E em Jerusalém também Jesus não é bem-vindo. As portas vão se fechando para Jesus. Está chegando o momento dele cumprir com a missão maior de morrer na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Se você ler o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, você encontra um Jesus sendo rejeitado pelos líderes judaicos, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, por toda a liderança judaica. E aí Jesus, ele vai dizer aquela famosa palavra em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Esta é uma frase, esta é uma palavra de Jesus, o rejeitado, cumprindo a profecia de Isaías 53, Jesus, o rejeitado. E aí no capítulo 24, a partir do primeiro versículo, a Bíblia vai dizer: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para mostrarem a estrutura do templo. Aleluia. Irmãos, eu quero que você observe a preocupação do evangelista Mateus, quando ele usa estas palavras: e quando Jesus ia saindo do templo. Quando nós lemos a Bíblia de forma desapercebida, nós não compreendemos a profundidade da palavra. Porque, querido irmão e irmã, preste atenção no que eu vou te dizer. Esta, segundo todos os estudiosos da Bíblia, esta é a última referência na Bíblia que diz que Jesus esteve no templo. Esta é a última referência bíblica que diz que Jesus esteve no templo. E Mateus, ele diz que Jesus está saindo do templo. Quando você lê, sem clamar a ajuda do Espírito Santo para te fazer entender o que significa esta palavra, você não consegue absorver o ensino nela contido. Porque, querido irmão, Jesus, ele é aquele de quem o profeta Ageu falou no seu livro, no capítulo 2 do livro do profeta Ageu, e no versículo de número 9, quando o povo de Israel, pós-exílio, está triste, está desanimado, por ver o templo de Deus em ruínas, por ver que aquele templo que um dia foi destruído pelo rei Nabucodonosor e por suas tropas, agora estava em ruínas e não tinha aquela formosura, aquela aparência de outrora.
quando aquele povo está no projeto de reconstrução do templo nos dias de Ageu e de Zacarias, e é este mesmo templo que depois ele é novamente reformado e recebe Jesus Cristo nele. Quando Ageu está profetizando para animar o povo, para trazer uma palavra de ânimo ao povo, Ageu ele diz: olha, este templo talvez não tenha a mesma formosura do templo dos dias de Salomão. Porém, no capítulo 2, versículo 9, Ageu diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esta glória? Quem é este personagem? Quem é este que traria, aleluia, paz? E seria ele o motivo da glória daquele templo. Observe, querido irmão, que Ageu está falando de um momento glorioso em que a paz seria oferecida aos homens. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia nos fala no capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, a partir do versículo 25, que após Jesus nascer, ele ser circuncidado, ele é trazido ao templo para ser apresentado diante do Senhor nosso Deus. Ali estava se cumprindo a profecia de Ageu, porque ali estava chegando aos homens a glória do Senhor nosso Deus expressa, aleluia, na pessoa bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é a glória do templo. Jesus é o que enriquece o templo. Jesus é o que dá valor ao templo, aleluia. O templo poderia ter pedras de mármore branco, o templo poderia ter bronze, ter ouro, mas sem a presença de Jesus era apenas uma construção. Mas quando Jesus estava manifesto dentro do templo, pregando, ensinando, a glória do Senhor Deus estava ali, sendo manifesta aos homens. Louvado seja o nome de Jesus. O evangelista São João, ele vai dizer o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu estou vendo aqui que os irmãos estão trabalhando na reforma, na construção, no aumento desta casa de oração. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor Deus por isso. A Jesus Cristo a honra, a glória e o louvor para sempre. Mas eu quero enfatizar, e eu penso que todos vão concordar comigo, que assim como é importante esta casa estar bem construída, bem edificada, assim como é importante realizar o acabamento desta casa para a glória do Senhor, tão importante também, querido irmão, querida irmã, é que a presença do Senhor esteja constantemente sendo manifesto neste lugar, através da vida dos irmãos, através da vida dos obreiros. A glória do Senhor é o que valida todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Quando Jesus chegou, meus irmãos, quando a glória de Deus se manifestou, quando a plenitude dos tempos chegou, Jesus vem, e Ele vem ao templo de Deus com propósitos específicos: ensinar, curar, manifestar a grandeza do Senhor nosso Deus, zelar da casa do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: uma igreja que tem a presença de Jesus Cristo, o pecado não prospera nela.
uma igreja que tem a presença de Jesus Cristo, a iniquidade não prospera nela, porque Jesus é o Senhor que zela da sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós encontramos, queridos irmãos, uma referência linda de quando Jesus está chegando naquele templo, já adulto, já após ser batizado. Em João, capítulo de número 2, versículo de número 13 a seguir, a Bíblia vai dizer assim: e estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 14: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito a respeito dele: o zelo da tua casa me devora. Jesus chega na igreja, no templo antigo, e Jesus ele vai limpar o templo, purificar o templo. E isso, querido irmão, vai acontecer pelo menos 2 vezes na história bíblica. No início do ministério de Jesus, aqui em João, capítulo 2, versículo 13 a seguir, e no fim do ministério de Jesus, em Mateus, capítulo 21, do versículo 12 a seguir. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus chega no templo, está bagunçada as coisas, ele limpa, ele purifica. Só que ele não fica ali o tempo todo. Ele vai para todos os territórios de Israel, pregando a palavra de Deus, cumprindo o seu ministério. Depois em Mateus capítulo 21, versículo 12 a seguir, novamente Jesus volta para o templo. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa: quando Jesus está no templo, o templo está limpo, o templo está purificado. Quando ele sai do templo, novamente as coisas começam a se acumular, novamente o pecado começa a se achegar, novamente os oportunistas começam a tirar proveito da situação. Mas aí em Mateus 21, a partir do versículo 12 a seguir, Jesus volta novamente, e quando ele volta novamente, vê aquela situação de ruína, ele novamente executa a purificação do templo, ele novamente vai limpar aquele lugar. Por quê? Porque aonde Jesus está, a impureza não pode ficar. Aleluia. E isso tem um ensinamento para nós. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo, querido irmão, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, ele diz: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Hoje, o templo de Deus somos nós, o nosso corpo. E eu digo aos irmãos: se Jesus estiver em nós, se o seu Espírito estiver em nós, o pecado não terá lugar, o pecado não terá vez. Por quê? Porque uma das missões do Espírito Santo em nossa vida é nos limpar, é nos purificar, é maracandarachandalaia, é evitar que o pecado venha nos dominar. Louvado seja Deus. Jesus, diz a Bíblia em Mateus 24, versículo 1, que Jesus está saindo do templo. O bom é quando Jesus está vindo, irmão, para o templo.
O bom é quando Jesus está vindo para o templo. Eu lembro, junto com os irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 34. E também, queridos irmãos, segundo Crônicas, capítulo de número 7. Em Êxodo 40, Moisés está oferecendo a Deus a consagração do tabernáculo. Em segundo Crônicas, capítulo 7, Salomão está oferecendo a Deus a consagração do templo físico, do templo fixo em Jerusalém. Nas duas ocasiões, o Senhor nosso Deus se alegra. Nas duas ocasiões, o Senhor nosso Deus fica feliz. E porque o Senhor nosso Deus ficou feliz, porque o Senhor nosso Deus se alegrou, a Bíblia diz que a glória dele desceu tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão. Coisa boa, querido irmão, é quando Deus está feliz conosco. Coisa boa, querido irmão, é quando Deus aceita a nossa oferta, o nosso sacrifício. Coisa boa, querido irmão, é quando a glória dele desce. Coisa boa, querido irmão, é quando a glória dele chacoalha as nossas vidas. Coisa boa, querido irmão, é quando ele chega e chega para se manifestar na igreja. Aleluia. Mas aqui, irmãos, temos uma situação triste, porque os homens expulsam Jesus. E Jesus que não é indelicado, Jesus que não é, como diria alguns matutos, entrão, Jesus se afasta, Jesus sai. Você lê Mateus 24, versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se sobre os montes das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe, querido irmão, que Jesus, ele sai do templo e ele vai para o Monte das Oliveiras. Irmão, mas o que quer dizer isso, irmão? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. No livro do profeta Ezequiel, existe duas referências bíblicas que fala do momento em que a glória de Deus sai do templo de Jerusalém. A Bíblia diz que a glória do Senhor Deus sai de dentro do templo e ela vem e pousa no Monte das Oliveiras. Ezequiel capítulo 10, versículo 4 e Ezequiel capítulo 11, versículo 23 narra este acontecimento, dizendo de forma profética a respeito do período em que Ezequiel viveu, mas também apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo está no templo ensinando, pregando, abençoando o povo. É rejeitado. Quando ele é rejeitado, o que ele faz? Ele sai do templo e vem para os montes das oliveiras. E ali nos montes das oliveiras, ele vai transmitir a última sessão de ensinamentos que está relatado no Evangelho de Mateus. Os seus discípulos vão chegar até ele e vão fazer 3 perguntas. Em particular, eles dizem: dize-nos quando serão estas coisas, ou seja, a destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, assim como Jesus havia profetizado. O templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo, foi destruído pelo Império Romano, e
conta a história que não deixaram pedras sobre pedras. Aquele lugar onde existia o templo virou ruína, virou monturo. Eles dizem-nos, quando serão estas coisas? Primeira pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta: e do fim do mundo? Terceira pergunta. Jesus então vai nos dizer que o período do fim, não pense os irmãos que hoje, 2024, é o período do fim. Não, o período do fim ele vai iniciar através da vinda de Cristo, através daquele momento em que a igreja nasce. De lá para cá já podemos dizer que estamos vivendo o período do fim. Nenhum de nós tem capacidade, tem condições de dizer quando será o fim. Mas desde aquele momento da igreja primitiva, a igreja daquela época já imaginava que aquele seria o período do fim. Ou seja, todas as gerações de cristãos, todas as eras de cristãos devem viver como se o fim já estivesse chegando, como se o fim já estivesse acontecendo. Querido irmão e irmã, nós não devemos viver uma vida relaxada, nós não devemos viver uma vida como se fosse durar uma eternidade nesta terra aqui, não. A qualquer momento o fim pode chegar para nós de forma individual, e a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer de forma coletiva. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos podem adorar ao Senhor Deus? Você está aguardando este dia, querido irmão? Você está aguardando este dia, querida irmã? A qualquer momento o Senhor voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Mas Ele nos dá sinais, Ele vai dar sinais, e estes sinais, alguns deles estão aqui descritos em Mateus 24. Jesus responde a partir do versículo 4, dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você, querido irmão, querida irmã, tem visto isto acontecer? A nossa geração tem visto isto acontecer? Quantos falsos cristos têm surgido no mundo? Quantos homens enganosos, mentirosos, usados por Satanás, têm surgido no mundo, anunciando serem Cristo, e têm arrebatado uma grande multidão de seguidores. Jesus diz mais ainda: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça. Sempre houve guerras, mas nunca houve um período em que a propagação da informação fosse igual agora. Antigamente, querido irmão, na época dos nossos avós, bisavós, uma guerra que acontecesse na Europa, no Oriente Médio, ninguém ficava sabendo no Brasil. Ninguém. Mas Jesus diz: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Jesus está dizendo: a informação vai chegar até vocês. E hoje, irmãos, muito mais rápido a informação tem chegado, porque não temos apenas as cartas, não temos apenas o telegrama,
não temos apenas o rádio ou a TV, agora nós temos as redes sociais, que de forma simultânea, ao vivo, nos transmite as informações de tudo que está acontecendo no mundo. E sim, o mundo está vivendo um cenário de guerra, o mundo está vivendo um momento difícil. Nunca houve na história uma grande guerra mundial, mas nos anos de 1914 até 1918 estourou no mundo a Primeira Guerra Mundial. Nunca houve uma guerra que matasse 50 milhões de pessoas na história, mas nos anos de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial matou mais de 50 milhões de pessoas, e de lá para cá o arsenal militar tem ficado cada vez mais desenvolvido. De lá para cá as guerras regionais estão eclodindo de forma muito acelerada. Sim, querido irmão, todos os sinais estão mostrando que Jesus está voltando, e a igreja deve estar preparada para subir. Aleluia! Ouvireis de guerras, rumores de guerras, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus diz no versículo 9: e vocês serão entregues para ser atormentados. Perseguição religiosa. Nós estamos vivendo já, irmãos, este período. Você pode ser uma mulher honesta, você pode ser um homem honesto, mas se você for um servo de Deus que defende a verdade bíblica, pode ter certeza, de alguma maneira você vai ser perseguido. Quanto dos nossos jovens enfrenta perseguição nas escolas? Perseguição dissimulada, que vem por parte de homens e mulheres que não temem a Deus e que querem manipular o pensamento dos jovens, que querem fazer com que os jovens tenham um pensamento único. Ainda nesta sexta-feira, em um culto evangelístico, eu conversava com uma jovem, e ela reclamando e dizendo: irmão Rodrigo, eu não sei o que fazer, porque os meus professores são pessoas más, os meus professores não creem em Deus, e eles ficam me provocando na sala de aula, querendo embutir na minha mente um pensamento anticristão. Ora, querido irmão, se isto não for perseguição, então eu não sei o que é perseguição. E Jesus continua dizendo: vai surgir muitos falsos profetas, a iniquidade vai se multiplicar. Irmão, nós precisamos orar, clamar a misericórdia de Deus sobre nossas vidas e sobre a nossa família, porque a iniquidade está se multiplicando. Aquilo que antes estava distante, agora está na porta da nossa casa, e às vezes dentro de casa. A iniquidade está se multiplicando. Observe, querido irmão, que perante estas coisas que eu estou dizendo aos irmãos aqui, que está na Bíblia, parece que o cenário ele é desfavorável para a igreja. E de fato, o cenário é desfavorável para a igreja. A igreja está plantada em um terreno hostil. A igreja está plantada entre espinhos. Mas uma coisa alegra o meu coração, o nosso coração. Porque mesmo em um mundo de iniquidade, mesmo em um mundo de perseguições, mesmo em um mundo desfavorável à igreja, Jesus diz, no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aleluia, 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 oh aleluia. Irmão e irmã, se a igreja fosse uma instituição humana, ela não teria resistido nem mesmo o primeiro século. Se a igreja fosse
uma instituição humana, ela não teria sequer saído dos limites de Jerusalém. Mas quem fundou a igreja, quem plantou a igreja, é Jesus Cristo de Nazaré. Xarabacalabacandalaia. E mesmo sendo perseguida, e mesmo tendo tanta dificuldade, a igreja continua avançando, a igreja continua avançando, a igreja continua crescendo, a igreja continua prosperando, porque o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia, oh glória a Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando dele mesmo, ele é a pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Nós pregamos o Evangelho não é porque nós somos bons, nós pregamos o Evangelho não é porque nós somos fortes, nós pregamos o Evangelho não é porque nós temos as melhores estratégias, nós pregamos o Evangelho porque a igreja está fundamentada sobre Cristo, e é Jesus que sustenta a sua igreja. Aleluia, aleluia. Quando Jesus mandou que os seus discípulos fossem por toda a parte, ensinando a palavra, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: portanto ide, aleluia, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Preste atenção numa coisa: Jesus não daria uma ordem que não fosse possível ser cumprida. E de fato, humanamente falando, não é possível ser cumprida. Mas quem deu a ordem se responsabiliza por ela. Ele deu uma ordem: vocês vão por todo mundo, vocês vão por todas as partes, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no versículo 20 ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por quê? A igreja saiu de Jerusalém e chegou em Cambé, porque Jesus está com ela, porque Jesus está com ela. Sabe por que esta igreja está crescendo? Porque Jesus está com ela. Arabacalabachandalaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. A igreja está triunfando, irmãos. Ah, irmãos, eu fico maravilhado quando eu vejo irmãos se empenhando no evangelismo. Estamos ali juntos, na mesma fileira com os irmãos aqui. Estamos ali no Jardim Silvino e fazemos culto às sexta-noite, aos sábados à tarde. E eu vejo, irmãos, pessoas que fisicamente não tinham condições, pessoas que são enfermas, que têm problemas em casa, irmãos que têm inúmeras dificuldades, mas quando chega a hora do evangelismo, estão eles lá, irmãos, junto, aleluia, ajudando a carregar a carga. E eu fico maravilhado. Às vezes eu paro sozinho e choro, porque eu sei, irmãos, que quem tem capacitado este povo é o Senhor Jesus Cristo. A graça dele está sobre a igreja. Aleluia, as horas já se foram. Jesus diz: vocês vão pregar o evangelho do reino em todo o mundo. Aleluia. Em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim.
Querida irmã e irmão, eu já vou encerrar. Esta palavra foi dita para você, essa palavra foi dita para mim. Evangelismo, irmão, é trabalho de todo e qualquer cristão. Evangelismo não é trabalho apenas de pastor de igreja. Evangelismo não é trabalho apenas de líderes do departamento de evangelismo. Não, evangelismo é trabalho de toda a igreja. E toda a igreja ganha quando o evangelismo está prosperando. Ontem eu conversava com a irmã Márcia ali no Silvino, e eu dizia para ela: irmã, quando o evangelismo vai bem, toda a igreja vai bem. Porque quando alguém é salvo, querido irmão, aquela pessoa vem, ele vai se encaixar em algum departamento da igreja. Se ele tem filhos, os filhos vão se encaixar, pastor, em algum departamento da igreja. Toda a igreja ganha quando o evangelismo vai bem. Por isso, queridos irmãos, líderes de departamentos, se unem ao departamento de evangelização desta igreja e façam a obra do Senhor, porque o Senhor nosso Deus é fiel à sua santa palavra. E ele disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que ele cedo vem, e o seu galardão está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Por favor, se coloque de pé. Existe galardão para quem evangeliza. Existe galardão para quem se envolve com a evangelização. A evangelização, querido irmão, é um dos motivos da igreja estar na terra. A evangelização. Aleluia. Se envolva, querido irmão. Se envolva. Aleluia. A última referência bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, Paulo disse assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não existe um único meio. Pregar no púlpito é um dos meios. Entregar folheto é um dos meios. Fazer um culto numa rua, numa praça, é um dos meios. Se utilizar agora nesse período de pós-modernidade da tecnologia, uma live é um dos meios. Falar de Jesus no trabalho, na escola, é um dos meios. Existem muitos meios, queridos irmãos, para evangelizar. Só não evangeliza quem não quer. Você pode evangelizar o teu vizinho. Você pode evangelizar uma multidão. Na leitura oficial nesta noite foi falado a respeito de Filipe e o eunuco. Filipe evangelizou uma multidão em Samaria, mas também evangelizou um único homem, eunuco, que estava voltando de Jerusalém, vindo de volta para sua terra, sem ter o pleno conhecimento da verdade. Era um religioso que precisava de salvação. Evangelize, querido irmão. Evangelizando, você está também contribuindo para que a consumação deste período, desta dispensação, se abrevie e chegue rápido. Eu posso orar, pastor? Tem alguém que deseja receber oração? Vem aqui à frente. E você, querido irmão, que deseja trabalhar na obra de Deus. Irmãos, já faz alguns anos que eu trabalho com evangelização. Na verdade, desde os meus 17 para 18 anos. Fiquei 6 anos em Portugal, trabalhando com evangelização ali. Estou no Jardim Silvino. Estou lá cooperando com o pastor Ezequiel, trabalhando na evangelização. Não existe, irmão, alegria maior do que você ver uma pessoa perdida se encontrar com Jesus. E você saber
que de alguma maneira você contribuiu com aquilo. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome. Ó querido Deus, nós queremos agradecer o Senhor, porque o Senhor tem dado força e graça para a tua igreja, tem dado vitória para a tua igreja. Ó Senhor, nós queremos te louvar por nossa salvação, pela salvação da nossa família, e nós queremos, Pai Santo, nos colocar no teu altar, Senhor, na tua presença, diante de ti, ó Deus, as nossas vidas, para trabalhar para o Senhor. Ó Deus, abençoa estes irmãos que estão aqui na frente do teu altar. Alguns estão pedindo por algum motivo, Senhor, uma solução. Outros estão, ó Deus, se oferecendo para trabalhar para o Senhor. Arabacachoreandalaia. Aceita, Jesus querido, aceita esta irmã, este irmão, para o trabalho do Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe os obreiros, abençoe o pastor, abençoe os projetos desta igreja. Ah, Jesus, salva muitas almas, é a nossa oração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.